seu filme de terror favorito? Bem Ghostface. Sim, senhora. A gente tá falando até mais baixinho, né? Bem suspense. Estamos de temporada nova, falando sobre filmes baseados em casos reais. E hoje vamos falar sobre um filme que provavelmente você já viu ou já ouviu falar. Pânico, de 1996, serviu de inspiração para vários filmes de terror. E claro que tudo fica muito mais aterrorizante quando a gente descobre que essa história foi baseada em um caso real. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi. Oi, gente! Aqui, deixa eu perguntar pra vocês. Gostaram do quiz? Gostaram das perguntinhas pra vocês adivinharem o filme? Ai, mas teve gente que já descobriu na primeira foto que a gente postou, na primeira imagem. Gente, foi tristeza, tá? Eu e o Vitor aqui bolando plano pra falar assim, não, vamos tirar print de algumas imagens, tá? Bem pras pessoas não descobrirem logo. Bem teste do BuzzFeed. Bem teste do BuzzFeed, bem... Eu não sei se vocês conhecem a Jéssica Balucci, que ela faz uns testes, assim, de descobrir o filme pela imagem. Aí a gente pensou assim, vamos fazer também. Pensando que a gente tava abalando, super misteriosos. Gente, a gente postou a foto de um mato, a pessoa já acertou que era Pânico. Quem não tá entendendo nada é que a gente postou lá no Instagram da Cibele. Cibele Fala, inclusive, segue lá, quem não tá seguindo ainda. E aí as pessoas tinham que adivinhar qual que é o filme pela imagem. Também postamos na comunidade do YouTube. Quem não tá lá no canal no YouTube, ó, já se inscreve lá. Exatamente, gente. Inclusive, a gente vai começar a fazer isso sempre, assim. Aquelas que prometem não sabem se vai cumprir, mas a gente vai cumprir. A gente vai fazer os joguinhos pra vocês adivinharem qual filme que a gente tá falando. Então, já fica de olho, segue a gente no Instagram, eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral, pra vocês não perderem essas gracinhas que a gente adora fazer. No filme, gente, um serial killer mascarado, conhecido como Ghostface, ele tá aterrorizando uma cidadezinha no interior da Califórnia. Ele liga pra vítima e faz algumas perguntinhas sobre filmes de terror. Mas, na verdade, gente, dá a entender que a vítima vai sobreviver se ela acertar. Só que não, gente, ele só quer brincar com a vítima mesmo, porque ela acertando ou não, o Ghostface vai atrás de quem atender a ligação. A direção é de Wes Craven. E olha ele aqui novamente, gente, ele mesmo que já apareceu aqui. Apareceu quando a gente falou sobre A Hora do Pesadelo. Ele dirigiu e roteirizou A Hora do Pesadelo. E a gente já falou aqui no podcast. Se você estiver no YouTube, vai aparecer, ó, que nem mágica agora nos cards pra você. Já o roteiro de Pânico é de Kevin Williamson, que teve bastante influência ali, né, pela admiração dos filmes de terror, como Halloween, Sexta-feira 13, quem não assistiu aí. Pelo amor de Deus, quem não assistiu, gente, assista. Vocês estão na terra do medo. E teve inspiração também até mesmo no próprio filme do Wes Craven, A Hora do Pesadelo. Ele criou essa história e usa muitos recursos, né, conhecidos já desses clássicos, e também traz bastante referências. Mas, gente, além da sua paixão por filmes de terror, o Kevin Williamson também se baseou num caso real, que foi do Daniel Eras Rowling, um serial killer, que ficou conhecido como o Estripador de Gainesville. O Kevin, então, decidiu mostrar a ideia pro diretor depois de assistir um programa de notícias da ABC que tinha um episódio focado no caso do Daniel. E o Daniel, ele tirou a vida de 5 estudantes ali nos anos 90. Daniel Rowling nasceu numa família completamente problemática e ele sofreu muita violência durante a vida dele, a infância dele, principalmente do pai. Essa violência vinha muito do pai. E na vida adulta, ele acabou entrando na vida do crime através de roubos, furtos, o que acabou fazendo ele ficar no entra e sai adoidado da cadeia. Inclusive, gente, sempre que ele tinha uma oportunidade de estar fugindo da cadeia, ele fugia. Só que ele acabou não parando por aí. Pois é, o Daniel, ele começou a tirar a vida de várias pessoas. Inclusive, ele atacou o próprio pai durante uma discussão, mas o pai dele sobreviveu, apesar de ter levado um tiro no rosto. E, na verdade, a parte da história do Danny que mais se aproxima com o Pânico é justamente o fato dele ter começado a atacar jovens universitários de forma completamente brutal e eram geralmente mulheres. A diferença, assim, é porque os jovens que ele atacava na vida real eram universitários, né? E o filme traz mais essa onda de high school, adolescentes e coisa e tal.
E na época, muitos alunos ali também, inclusive, pararam de ir às aulas, né? E começaram a andar em grupos, com medo mesmo do que estava acontecendo ali na cidade. Aí, gente, o Danny Rowling, ele foi pego pela polícia durante um furto que ele tava fazendo. Ele foi pego só pelo furto mesmo. A polícia não tinha ideia de que aquele cara era o estripador de Gainesville. Mas depois eles acabaram fazendo teste de DNA e o DNA dele bateu com o DNA que tava na cena do crime. Então foi assim que descobriram que ele era essa pessoa. O Daniel foi julgado em 1994 e confessou todos os crimes. E daí ele foi executado em 2006. Mas esse foi um resumo do resumo do resumo da história dele. Então fique tranquilo, porque aqui a Terra do Medo não brinca serviço. A gente vai falar mais sobre esse caso em um vídeo no canal. Essa semana. Essa semana que você tá ouvindo esse podcast, se você estiver ouvindo no dia que a gente lançar. Bom dia! Aí lá no vídeo, a gente vai contar essa história com muito mais detalhes pra vocês. Então, gente, se você estiver no YouTube, já aproveita e se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho para não perder. E se você já foi inscrito também, gente, confere. Porque a gente já conversou no outro vídeo que o YouTube tá me xoxando. Tá complicado com a gente. Então se inscreve, confere. E se você estiver ouvindo a gente por qualquer outra plataforma, gente, corre no YouTube, se inscreve e fica de olho, tá bom? Tá bom. A gente pode dizer que Pânico se tornou um clássico, né, de filmes de terror, de slashes, assim, por vários motivos. A figura marcante do Ghostface, com sua máscara, a roupa preta, a faquinha. A faquinha. A gente postou foto da faquinha também, quem reconheceu? Também pela metalinguagem, né, trazendo diversas referências dos filmes de terror e os próprios personagens falando também sobre filmes de terror e pela coragem também de apresentar, já na primeira cena, na primeira sequência do filme, a morte de uma das personagens que poderia ser a protagonista da história. Além disso, gente, o Wes Craven consegue muito brincar com as convenções dos filmes de terror, de slashers. E junto com o roteiro do Kevin Williamson, eles dois juntos conseguiram criar um filme que, sinceramente, diverte muito a gente. E consegue deixar a gente preso na tela, querendo saber quem é aquela pessoa, aquela... Ai, que ódio! Quem é, gente? Quem é essa pessoa? Ai, eu adoro filme assim. Eu também adoro, mas eu sempre erro. Eu também, mas é bom a gente ficar tentando descobrir, ué. E a cena de abertura também me fez lembrar um pouco a cena de abertura da Hora do Pesadelo. Pela mesma linha, assim. Tem a perseguição, né? Não sei se você também lembrou disso. Tem a apresentação do assassino e já mostra o assassino já perseguindo. Olha, tá... Lembra, mas a Hora do Pesadelo que me perdoe, mas, gente, a cena de abertura de Pânico pra mim não tem igual. Eu tô pedindo desculpa pro Wes Craven porque eu tô preferindo outra coisa do Wes Craven, né? Pois é. Tirou o Wes Craven, restando apenas o Wes Craven. Mas eu senti, assim, essa linha, sabe? De já começar, já mostrando o assassino atacando, né? Porque geralmente os filmes têm todo um começo mais paradinho, né? Mais de apresentação de personagens. E isso me lembrou muito o próprio Sexta-feira 13, né? Porque no primeiro filme, cadê o Jason? Nem Jason tem. Bom dia. Esse pois não, esse já chegou jogando um Fred Krueger na nossa cara, um Ghostface na nossa cara. E, gente, a atriz que faz essa cena da abertura, né, que é a Drew Barrymore, ela interpreta a Casey Becker. Ela era, gente, simplesmente um dos nomes mais conhecidos do elenco, sabe? E quando a gente olha aquela pessoa super famosa logo no início do filme, a gente pensa assim, protagonista, tá bom, já vou me apegar aqui nela, porque ela vai ser minha protagonista. Mas até quando tava lançando também eu vi assim, que no cartaz, se você for reparar, não tem a verdadeira protagonista do filme em destaque. Justamente pra isso. Pro pessoal achar que, assim, não saber direito quem que é a protagonista. Eu nunca reparei nisso. Quero parar de gravar agora pra olhar. Mas você pensa, você já tinha se apegado ali na primeira cena, a Drew Barrymore, e... Imagina o choque, não é mesmo? Lá em 1996, assisti uma personagem que tá sendo feita por uma atriz super famosa e tal, ela morrer no começo do filme. E essa abertura é muito marcante, sabe? Muito marcante mesmo. E um exemplo disso é o próprio Rua do Medo, da Netflix, que tem uma sequência inicial na parte 1, né, 1994, que é uma homenagem pra Pânico, gente. E, inclusive, eu ia dar um spoiler, vamos deixar pra lá, né? Por quê? Por que vamos deixar pra lá? Porque vai ter vídeo no canal também, tá
Tá bom? Aqui a gente produz conteúdo. É conteúdo que vocês querem, é conteúdo que vocês vão ter. O filme começa com a Casey sozinha em casa. Ela tava ali fazendo uma pipoquinha pra assistir um filminho de terror. Ai, só eu vou te interromper, Vitor, porque essa coisa da pipoquinha, aquela forma que ela faz pipoca, gente, que parece que vende, né? Pipoca assim lá nos Estados Unidos. Eu, desde criança, desde quando eu vi o filme, eu sempre quis fazer uma pipoquinha dessa maneira, porque é uma frigideirinha com papel alumínio em cima. É uma coisa besta. Muito obrigado. Depois de pegar fogo naquilo ali, eu não quero não. Muito obrigado. Mas aí, contexto, né, Vitor? Mas aí começa ali com ela fazendo a pipoquinha, até que o telefone toca. E quando ela atende, a gente já consegue ouvir a voz do Ghostface. A conversa começa como uma cantada, né, perguntando sobre o namorado, se ela tem namorado, mas logo começa com um papo errado, que no caso é, qual é seu filme de terror preferido? E eu acho ótimo que ela falou que ela não tem namorado não, tá, gente? Sendo que ela tinha. Aquelas, né, que joga. A fofoca do terror, né, gente? Quem que não é da fofoca? Mas aí ela vai desconversando até que o Ghostface revela que o namorado dela tava amarrado na varanda da casa dela. E aí, gente, que ele começa a fazer um pequeno joguinho com ela. Que o jogo era o seguinte. Ele faria algumas perguntas sobre filme de terror e ela tinha que acertar. Se ela conseguisse acertar todas as perguntas, o namorado dela, que é o Steven, ele conseguiria sobreviver. Mas aí, gente, vamos ver se você acertaria. Vamos fazer um joguinho. Aquelas nervosas. Todo mundo desliga. Eu falo... A primeira pergunta é: qual é o nome do assassino de Halloween? Tempo. Aquelas... Antes de responder, eu vou falar um negócio. A gente reviu o filme, né? Pra fazer o podcast. Aí eu pausei o filme antes deles darem a resposta. E perguntei pro Vitor. Gente, o Vitor travou. Ele ficou assim, não, eu sei, gente. Eu sei. Depois de um tempão. Nada. Não, depois de um tempão, você acertou. Mas o que acontece? Gente. Se fosse no telefone com pânico, gente, eu já estaria morta. Porque se eu tivesse amarrada, dependendo disso, já era. Mas, já teve tempo pra vocês pensarem que a gente já tá na falação. Quem é? Michael Myers. Todo mundo já sabia, né, Sibeli? Quem tá escutando esse podcast... Você demorou um ano pra acertar. Não demorei nada, gente. Mentira, demorei sim um pouquinho. Mas é porque dá muita pressão, gente. Infelizmente, Sibeli morreria. Eu não sei lidar com pressão, gente. É horrível. Aí ele fez outra pergunta pra ela. E o nome do assassino de Sexta-feira 13? Aí, agora que são elas. Porque foi nessa pergunta que a Casey achou que sabia e respondeu muito rápido assim, o Jason. Só que, gente, quero saber, quem é o assassino de Sexta-feira 13? Parte 1. Eu acertei, sabe por quê? Porque, na verdade, não era o Jason, né, gente? Foi a mãe do Jason que matou todo mundo ali naquele filme. Não, eu já ia interromper o Vitor e falar assim, você vai dar spoiler! Mas, gente, peraí. É spoiler de Sexta-feira 13, que é lá de 1900 e bolinha, sabe? Então, se você não assistiu Sexta-feira 13, você tá errado, essa é a verdade. Como ela errou a resposta, não é mesmo? O namorado da Casey acaba sendo morto. E aí que começa a perseguição, gente. Corre pra lá, corre pra cá, e ela começa a andar com o telefone, que agonia, porque se aquele Ghostface liga, ele acha ela rapidinho. Ela cai no chão, mas não larga o telefone. Não larga o telefone, gente. Certo. Parece eu querendo contar uma fofoca pra alguém, falando assim, não, preciso te contar, menina, tem um assassino atrás de mim, você acredita? Aí, já no chão com o assassino, ela tenta ligar pros pais. É muito agoniante, porque eles estão chegando ali na casa, né? E ela consegue ver eles, só que eles passam direto. E como o Ghostface já tinha atacado ela não consegue nem gritar. Ela fica assim, mãe. Viu minha atuação, gente? Sou muito atriz. E durante a ligação, quando ela liga pros pais, eles conseguem ouvir ela agonizando do outro lado, né? Quando ela tá no chão, com pânico e tal. E aí, quase morrendo, a Casey, ela consegue tirar a máscara do assassino. Por quê, gente? Quase morta, porém ainda curiosa. E eu gosto muito do plot, porque tem uma explicação até porque ela é a vítima, sabe? É um filme profundo, minha gente. Vocês estão achando o quê? Que a gente pensa que é uma vítima aleatória, mas não é. Só que tudo piora, gente, quando os pais da Casey, eles abrem a porta pra ir atrás dela e procurar ela de alguma maneira, e eles se deparam com a Casey pendurando em uma árvore já estripada, no caso.
E essa cena de abertura, gente, ela dura uns 12 minutos de filme, tá? E a atriz, ela gravou todas as cenas, assim, nos 5 primeiros dias de filmagens. E uma curiosidade que eu vi aí nas internets é que teve uma hora que a produção esqueceu de desligar o telefone. E aí, quando ela tá ligando lá pra polícia, ela ligou realmente pra polícia. Aí eles tiveram que explicar, não, moço, tô fazendo aqui um filme. E outra coisa interessante também é que as atrizes que atendiam, né, a ligação do Ghostface, elas não tinham conhecido ainda o ator que tava fazendo a voz por trás do telefone. Ai, que medo, gente. Ai, eu não sirvo pra gravar filme de terror, não. É sobre isso, tá tudo bem, que eu ia ficar morrendo de medo. Ué, mas essa é a intenção. Não, não é intenção. A atriz não tem que sentir medo. Quem tem que sentir medo é a gente que tá assistindo. É a verdade do ator, A verdade. Sibeli, verdade do ator. A gente já falou aqui que uma das coisas mais marcantes em Pânico é a própria figura do Ghostface, que é aquela máscara que a gente conhece e tal. Ela foi descoberta pelo Wes Craven enquanto ele tava procurando por locações para as filmagens na Califórnia. Ele viu a máscara pendurada e foi amor à primeira vista, gente. Ele já mandou a foto pro departamento de adereços fazer. Eu gosto assim. Faz aí. Faz aí, por favor. Depois dessa abertura maravilhosa, a gente conhece... É bom que a gente tá falando o tempo inteiro. Essa abertura incrível e a abertura maravilhosa, a gente é completamente apaixonado, sim. Estamos escondendo de ninguém. Aí, depois dessa abertura incrível, a gente conhece a Sidney Prescott, que é interpretada pela Neve Campbell. A Cid está tendo que lidar ali com a morte da sua mãe, que completa 1 ano. E além disso, seu namorado, o Billy, ele só pensa naquilo, gente, se é que vocês me entendem. Sexo. Sim, o garoto tá desesperado, gente. Tem uma cena que ele entra na janela do quarto dela, que parece também que o Wes Craven, ele ama fazer cena de gente entrando pela janela, porque a cena é igual a que tem na Hora do Pesadelo, que o personagem do Johnny Depp, ele entra pula pela janela. Sim, sim. E assusta, é igual. Ô, gente, mas é complicado. Parece que o Billy não sabe o significado da expressão descabelar com o palhaço. Porque ele pode resolver a situação dele sozinho por um tempo, enquanto a menina não quer, gente. Aí, na noite seguinte, quando ela tá sozinha em casa... Erro, não fiquem sozinhos em casa em filme de terror. É a vez dela receber a ligação. E aí, o Ghostface começa com aquele joguinho, querendo brincar de pique-esconde com ela. E a Sidney, gente, trouxa, sai pra varanda. E fica de costas pra porta. E é nesse momento que certos assassinos fantasiados de fantasma entram na casa dela. Ai, que ódio que eu fico dessa cena. Ai, gente, me dá um nervoso também, vontade de berrar garota. Se situa, olha pra trás. Você tá no filme de terror. Você não tá na Disney, não. E aí o Ghostface invade a casa e começa a perseguir a Sidney. Aí, gente, depois da lutinha que teve direito a chutão na barriga, rolação pela escada, a Sidney, ela se tranca no quarto pra tentar chamar a polícia. E aí, o assassino desaparece. E então surge o Billy, do nada, pela janela. Adora a janela. Adora. Ele deve desconhecer porta, né, coitado? Deve só subir pela janela. Alguém tem que explicar pra ele e falar assim, querido, você vira a maçaneta e entra, só isso. E ela até fica aliviada por um tempo, né? Mas depois que ele deixa cair um telefone no chão, aí ela já começa a ficar estranho, né? Por que que ele apareceu ali? E ela então desce correndo as escadas e quando abre a porta, dá de frente com o Dewey, o policial que tinha achado a roupa e a máscara do assassino. Então eles prendem o Billy. Aí, gente, é importante também explicar que... Nossa, o menino foi preso porque caiu um telefone do bolso dele. Gente, o assassino, ele atuava como? Ligando pras vítimas. E a gente não tá falando de hoje em dia que todo mundo tem um smartphone no bolsinho. Então, na década de 90, você ter um telefone não era comum. Você não saía com o telefone, assim. O Vitor saía com um tijolão preso no cinto. Eu tava quieto aqui, porque que ela vai me expor? Mas não era comum. Então ela vai pra casa da amiga dela, da melhor amiga, e ela fica sob a proteção do Dewey. Enquanto ela tá lá, ela recebe a ligação novamente. E aí ela percebe que acusou o cara errado, porque, sinceramente, como que o Billy tá preso e fez uma ligação pra ela? Então, quem era, na verdade, o Ghostface? No dia seguinte, a escola está um caos. Tem aluno correndo pela escola com a fantasia que o assassino usava pra fazer uma gracinha, né? Então, mas é bom porque aí você vê que é uma fantasia que você encontra em cada esquina, né? Uhum. E a Sidney encontra ali a jornalista Gayle, com quem ela não se dá muito bem, porque a jornalista está escrevendo um livro do assassino da mãe da Sidney, porque a Sidney testemunhou contra ele e com isso mandou ele pro corredor da morte. Então tem toda essa questão envolvendo ali o assassinato
relato da mãe dela que a jornalista está tentando aprofundar mais no caso. E, na verdade, ela tá bem tentando botar ele como inocente mesmo, né? Sim. E a gente até pensa que ela tá querendo fazer uma boa ação e, tipo assim, livrar um inocente e tal. Mas ela mesmo fala que isso vai dar fama pra ela, né? Essa jornalista é bem aquela sensacionalista mesmo. Aham. Com a confusão toda na escola, as aulas acabaram sendo suspensas. Ai, que tristeza, os alunos ficaram muito tristes, gente. E o prédio já vazio, né? O diretor ainda tava na escola. Ele começou a ouvir alguns barulhos estranhos. Só que o prédio não tava totalmente vazio, gente. Por quê? Porque tinha o zelador e ele tava com a roupinha do Fred Krueger. E quem é esse zelador? O Wes Craven! Fofo! Achei muito fofo, neném. Pois é, gente, mas essa referência linda não intimida o Ghostface a atacar o diretor. Foi só ele fechar a porta e virar as costas pro assassino vir com sua faquinha pra cima dele. E é bem aquela cena que você sabe que vai aparecer alguma coisa, mas mesmo assim quando aparece você leva um susto. Enquanto isso, na locadora, o Stu e o Randy, eles estão discutindo quem seria o assassino. Estava ali conversando, só que o Randy, gente, ele tem a mais plena certeza que o Billy pode ser sim o assassino. O Billy, que no caso é o namorado da Sidney, que já tinha sido preso, né? Por conta disso. Só que nesse momento, ele já tinha sido solto por conta daquela ligação, porque não tinha como ser ele que fez a ligação pra Sidney. Então ele já tava solto, só que o Randy não tava colando pra ele, não. O Stu, gente, ele já tá ali discordando, ele fala que, na verdade, ele acha que é o pai da Sidney, que o pai da Sidney sumiu. Escafedeu-se. E o Randy, ele fala uma coisa muito sábia que, em teoria, todo mundo é um suspeito. Só que o Billy, gente, ele tá atenta. Aí ele se aproxima do Randy, dizendo que, na verdade, o próprio Randy poderia ser o assassino. Porque o Randy, gente, ele é aquele personagem que entende dos terror tudo. Porque ele fala o que a gente tá pensando, assim. Agora tem esse clichê do filme de terror. E ele é muito a nossa visão mesmo, sabe? Não sei se você tem essa ideia também, Vi. Eu me sinto muito representada pelo Randy. Eu gosto muito dele. Sim. E com isso a gente vai para a lista de suspeitos. Então, vamos para os suspeitos. Até agora, quem são os suspeitos? De quem você desconfiou quando você estava assistindo o filme? O primeiro suspeito é o próprio Billy. Ele já foi preso, já foi solto. O assassino ligou pra Sidney. E o Billy tava na prisão. Não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele também não tava com acesso ao tijolão dele quando tava na cadeia. Eu também desconfiei do policial, porque aquele susto, quando a Sidney abre a porta, pra mim já incriminou ele. Porque ele aparece com a máscara do assassino. Então, ele tava com a roupa ali, ele encontrou a roupa, né? Então, achei meio suspeito, meio estranho. Ele é estranho, mas não sei, ele não tem um motivo. Mas tá, não vamos falar de motivo, não. Porque também o filme dá umas deixas, assim, que ele é estranho. Ele é estranho. Pra mim é um suspeito. Motivo, estranho. O Stu também é estranho, né? Se for falar estranho por estranho, também tem o Stu. Sim. Que, na verdade, gente, a gente só lembra dele como o Salsicha, do Scooby-Doo mesmo. Então, o Salsicha também está na nossa lista de suspeitos. Tem também a jornalista, tá? Ela não fica de fora, não. Porque ela tem a rivalidade ali com a Sidney já, né? Muito suspeito também. Pode ser também o pai da Sidney, gente, que nem o Stu falou. Porque assim que começaram os assassinatos, ele sumiu. E o Randy também, ele sabe muito de filme de terror mesmo, igual você falou. É um suspeito. Ou seja, no final das contas, quem tá certo? O Randy, porque todo mundo é um potencial suspeito. Tem uma assassina solta. O que a gente faz nessa situação? O que a gente faz, Vitor? Vamos dar uma festa. Isso mesmo, acertou! E essa foi a ideia do Stu, também conhecido como Salsicha. E a Sidney, que estava sendo perseguida, ela também achou ótima essa ideia e ela foi. E além do pessoal que estava ali na festa, estava ali também por perto da casa pra vigiar a jornalista e o policial. Sim, é porque a festa é o momento em que juntam todos os personagens do filme, se você for pra pensar, sabe? Mas, gente, é óbvio que ia dar ruim, não é mesmo? A cena da festa, que vai do começo da festa até o final do filme, dura 42 minutos. Tudo bom? Demorou, gente, 21 dias para completar a filmagem. E depois que eles conseguiram finalizar, a equipe até fez uma camisa escrito "Eu sobrevivi à cena 118", que era o nome da cena durante as filmagens. Inclusive, gente, se vocês souberem onde vende, eu quero essa camisa. Só pela referência, só pela história. Então vamos às mortes. Nossa, o Vitor falou com o tom, né? Então vamos ao que interessa. Tava tudo tranquilo na festa, até a amiga da Sidney resolver buscar cervejas na garagem. Lembrando que tudo isso enquanto o assassino está rondando pela cidade matando jovens.
As pessoas vão na garagem sozinhas. Ela entrou, abriu a geladeira, pegou as cervejas, a porta trancou, o Ghostface apareceu, ela achou que era um dos meninos tentando fazer graça com ela, mas logo ela viu que não era. E a morte dela, gente, é muito marcante, porque ela agarra naquela passagem, né, naquela portinha que tem no portão da garagem, e o assassino, ele aperta o botão de subir da porta, então quando sobe, ela bate com a cabeça assim, quebra o pescoço dela, é uma morte muito horrível. A jornalista foi esperta e conseguiu esconder na sala uma câmera. Pra o quê? Bisbilhotar a vida dos jovens. Aí ela e o assistente dela poderiam assistir tudo que tava rolando ali na sala, dentro da van deles, que eles estavam do lado de fora. Mas, um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer é que essa filmagem tinha um atraso de 30 segundos, um delayzinho. E o filme tem muito isso dos personagens falarem e citarem filmes de terror, sabe? Todo mundo parece saber muito as regras dos filmes, mas eles gostam de quebrar essas regras. O Randy, ele até faz uma listinha, gente, que é maravilhosa. Eu vou citar pra vocês. Você não consegue sobreviver a um filme se você fizer sexo. Você também não consegue sobreviver a um filme se você beber ou usar as famosas dorgas. Você também não pode sobreviver se você falar já volto, alô ou quem está aí. I'll be right back. É o que não pode falar e o Stu fala debochando, porque o Stu é debochado. O Bill aparece na festa de repente e a Sidney sobe com ele pro quarto pra conversar, porém eles fazem o quê? Sesco, coisinhas. A jornalista dá um até logo, um até mais, para o seu assistente e ela vai fazer companhia pro policial. O pessoal da festa recebe a notícia da morte do diretor e vão correndo até a escola. Pra o quê? Pra ver o corpo do diretor, porque eles são o quê? Urubu. E esses alunos, eles passam com o carro voando e acaba derrubando a jornalista e o policial no chão. E ali, na hora que eles caem, ela até chega a tentar beijar o policial, né? Porque ela acha que o policial tá afim dela. Na verdade, ele tá. Ah, mas na hora que ela vai, ele não quer. Fala que tá a trabalho. Mas ele tá afim sim. Ele tá afim sim. Mas não rola nada, porque eles encontram o carro do pai da Sidney. Será que ele voltou? Voltando pra cena da casa, a Sidney, né, e o Billy, eles já acabaram ali do rally rola, e a Sidney acaba mostrando uma desconfiança de novo no Billy, porque ela faz uma pergunta, gente, que é muito pertinente, na verdade. Ela pergunta pra quem que ele ligou, porque quando vai preso, né, você tem aquele direito à ligação e tal, e o Billy até fala que foi pro pai dele. Mas ela sabia que isso era mentira, porque quem ligou pro pai do Billy foi o policial. Aí a gente começa a pensar assim, gente, Sidney, é verdade. Menina, você tá certa, é o Billy. É o Billy, é o Billy. Aí nessa empolgação toda. Sim. Quando a gente tá lá, é o Billy, é o Billy, é o Billy. Entra quem? O Ghostface e ataca o Billy. Aí a gente fica o quê? Bugado. Bugamos. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. E a Sidney, que sempre escapa, começa a fugir novamente. Na sala, o Randy, ele ainda tava lá assistindo o filme que era o Halloween. E a cena é ótima, gente, porque ele tá falando pra personagem do filme que alguém tá atrás dela, que alguém vai pegar ela pra prestar atenção, pra olhar pra trás, tentando alertar a personagem. Só que ele mesmo está com quem atrás dele? Com Ghostface atrás dele. Ai, gente, eu não me aguento nessa cena, porque eu acho maravilhoso. Porque a trilha sonora de Halloween aparece em Pânico e combina quando o Ghostface tá entrando na sala. Porque toca aquela musiquinha de quando o Michael Myers aparece em Halloween. Toca exatamente quando o Ghostface entra na sala. Aí, gente, a gente volta naquela coisa que a gente já conversou. O negócio do fanservice. Que eu sou fã e eu gosto de service. Então, fiquei felizinho. A Sidney, claro que ela conseguiu escapar, porque a Sidney, ela consegue escapar. Como o Vitor falou, ela sempre sobrevive. E aí ela correu e entrou na van da jornalista. Inclusive, o câmera da jornalista tá assistindo o que tá acontecendo na sala dos jovens. E o que tá acontecendo? O Randy tá quase sendo atacado pelo Ghostface. Aí ele sai correndo, né? Tentando ajudar o Randy. Só que aí, na hora que ele sai, ele lembra que as imagens têm aquele delayzinho de 30 segundos. Ou seja, gente, tarde demais. O assassino já estava ali enfiando uma faca nele. A gente tá usando umas palavras aqui. Na hora que a gente tentar monetizar esse vídeo, o YouTube vai falar assim, você tá louca?
Na cena final, gente, tem várias revelações e a gente fica realmente muito surpresa, sabe? E é isso que deixa o filme muito mais interessante. Porque além de brincar, tem aquele tom irônico, sabe? A história tem uma construção maravilhosa e a execução dela, gente, perfeita. Os suspeitos todos estão na cena. A jornalista bateu com a van enquanto tentava fugir. O policial já tomou uma facada nas costas. O Randy e o Stu tentam deixar a Sidney bem confusa, jogando um pro outro que é o assassino. O Billy, gravemente ferido, reaparece, caindo da escada. A Sidney então ajuda ele a levantar e dá a arma do policial que ela tá segurando. Mas o Billy abre a porta e deixa o Randy, voltar pra dentro da casa. Porque o Randy tá falando que o Stu enlouqueceu. E o Billy, ainda segurando a arma, responde: todos nós ficamos um pouco loucos às vezes. Então, ele atira no ombro do Randy. O Billy não tava ferido, gente. Tudo encenação. Na verdade, aquele sangue todo era xarope de milho. Quando a Sidney, de repente, vira pra tentar encontrar o Stu, ele aparece o quê? Com uma caixinha de mudança de voz. E é então que a gente é apresentado aos assassinos, porque todo o tempo a gente tá achando que é um só que na verdade são dois. Os crimes, foram planejados e executados pelo Billy e pelo Stu. Isso tudo como forma do Billy se vingar da mãe da Sidney. O Billy fala pra ela que a mãe dela teve um caso com o pai dele e esse foi o motivo pro fim do casamento dos pais do Billy. E aí ele fala que foi ele quem tirou a vida da mãe da Sidney. Ou seja, não foi o cara que a Sidney testemunhou contra. E eles também revelam que sequestraram o pai da Sidney, E era o celular dele que usavam pra fazer as ligações. Então, a jornalista aparece e acaba distraindo os dois. A Sidney, novamente, consegue escapar. Gente, ela sempre escapa. Sabonetinha. E consegue esfaquear o Billy com um guarda-chuva e jogar a TV em cima da cabeça do Stu. E como última regra de filme de terror, o Billy que tava desmaiado, ele retorna à cena. Só que ele é baleado agora na cabeça pela Sidney. Ah, e a gente eu expliquei o motivo do Billy, seu assassino. O motivo do Stu é só porque ele quis, tá? Só, sei lá, porque ele tava entediado. Inclusive, eles falam isso, Não tem que ter motivo. Aham. É tipo assim, eu quis. Bonzinho. Pânico rendeu 4 sequências, porque entra naquela coisa do fez dinheiro, a gente quer mais dinheiro ainda. E o 5º filme vem aí, o famoso vem aí, em 2022. E aí a gente vai ver como vai ser. Conta pra gente o que você acha dessa franquia e se você tá animado pro próximo filme. A gente tá. E se vocês gostam de falar sobre clichês do terror, filmes de terror, gente, fiquem de olho também no canal, porque vem aí um vídeo bem bacana sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até mais. Beijo! Beijo! Tchau!